Boa noite, seja bem-vindo à edição de quarta-feira do Jornal. Abrimos com o câmbio e a tabela das commodities. Acompanhe agora as notas informativas que marcam a atualidade. A intervenção do Banco de Moçambique no Moçambique em 2016 foi a medida de recurso dada a incapacidade dos acionistas de efetuarem a recapitalização daquela instituição financeira. O esclarecimento é do Banco Central em resposta à reação da Moçambique Capitais aos pronunciamentos de Rogério Zandamela a 29 de julho. Através de um comunicado partilhado no final desta tarde com a imprensa, o regulador revela que, à data da intervenção, o Moçambique apresentava uma situação financeira e prudencial gravemente deteriorada, sem condições mínimas para prosseguir regularmente com a sua atividade. Segundo o regulador do sistema financeiro, em setembro de 2016, os fundos próprios do Moçambique apresentavam um saldo negativo de 24,9 milhões de meticais, enquanto o rácio de solvabilidade se situava em menos 100,21%, indicadores que evidenciavam uma situação de insuficiência de liquidez e de insolvência. A instituição prossegue. O Banco de Moçambique registrou igualmente um incumprimento de rácio de cobertura do imobilizado na ordem de menos 808,02%, desse substancial de reservas obrigatórias acima de 22 mil milhões de meticais em moeda nacional e acima de 58 milhões de dólares em moeda estrangeira, rácio de crédito em incumprimento de 9,05%, e o resultado líquido de exercício de menos 2,4 milhões de meticais. O Banco de Moçambique refere ainda que a situação econômica financeira do Moçambique continuou a deteriorar-se e a 30 de setembro de 2016, o resultado líquido de compensação registrou perdas na ordem de 164 milhões de meticais, elevando o acumulado mensal para cerca de 1,5 milhões de meticais. E o Moçambique mostrou-se incapaz de honrar com as suas responsabilidades com o pagamento de cheques e outros instrumentos de pagamento de seus clientes na compensação. O Banco Central explica que a due diligence realizada após a intervenção por uma norma de auditoria independente e internacional constatou que a situação financeira era ainda mais gravosa. É assim que, perante este quadro de manifesta insustentabilidade e considerando o elevado risco de contágio sistémico, neste caso, suscetível de desencadear uma corrida generalizada aos depósitos e comprometer gravemente a estabilidade do sistema financeiro, o Banco de Moçambique deliberou, no dia 30 de setembro de 2016, intervir no Moçambique através da nomeação de um Conselho de Administração provisório e suspender, à data, os membros do Conselho de Administração e da Comissão Executiva do Moçambique, com o objetivo de proteger interesses dos depositantes e outros credores, bem como de preservar as condições normais de funcionamento do sistema bancário moçambicano. Este é um assunto para desenvolver nos nossos próximos espaços de informação. Seguimos agora com outras notícias. Automobilistas na cidade de Maputo queixam-se de escassez de combustível nos postos de abastecimento,
situação que prevalece desde o último fim de semana. Entretanto, e sem avançar quanto, gestores de bombas de combustível ouvidos pela MBC-TV denunciam estar a haver uma redução das quantidades recebidas. O governo, por seu turno, diz estar a acompanhar a situação e promete apurar as reais causas para posteriormente encontrar soluções. Os cones até parecem um detalhe decorativo, mas não são. É a forma mais conveniente que os gestores destas bombas de combustível na cidade de Maputo encontraram para mostrar que o recurso energético não está disponível. Neste outro posto de abastecimento, com a falta de combustível, também falta trabalho. E quando não há trabalho, o melhor é jogar conversa fora. Algumas bombas até têm diesel, mas a gasolina revela-se um verdadeiro líquido precioso devido à sua escassez, que levou alguns carros a chegarem às bombas empurrados com recurso à força humana. Os que têm estado à procura de combustível nos últimos dias relatam momentos de aflição e procura incansável. Está difícil ter combustível ultimamente, já estou aqui há 1 hora, então está complicado isso. Você acaba combustível nas bombas, na fila, né? A tentar abastecer, então está difícil essa situação. Isso mexe com as contas, obviamente. Com certeza, com certeza. Quem tinha que abastecer 500, 1000 meticais tem que duplicar o valor para conseguir rodar à procura do próprio combustível. Então, essa situação tem que ser revista. Não está sendo nada fácil. Passei por algumas bombas de Esquelene, Maguanine e não consegui combustível. Aqui é a única bomba que eu encontrei a abastecerem, quer dizer, a descarregarem combustível e acabei ficando aqui à espera. Enquanto a equipa de reportagem da MBC-TV gravava esta matéria, um som se fez ecoar. Era um caminhão cisterna a trazer combustível para o alívio dos automobilistas. E não tardou. 30 minutos depois, as torneiras voltaram a jorrar combustível. Agora, com esta disponibilidade agora do combustível, qual é a sensação? Bem, estou para abastecer, estou satisfeito. Agora já consigo correr atrás dos meus assuntos, apesar de ter perdido muito tempo. Questionado sobre o assunto, o porta-voz do governo, Inocêncio Impissa, disse que o executivo estava a acompanhar a situação e prometeu pronunciar-se oportunamente. Sobre combustíveis, ainda está-se a fazer uma análise para perceber o que é que está a passar-se efetivamente para que esteja a se vivenciar aparentemente, ou esteja pelo menos a iniciar uma segunda vaga de escassez. Nós vamos nos informar ainda e são fatos que estamos a constatar desde o final de semana, sobretudo domingo e segunda-feira, aliás, sábado e domingo, e quando houver mais dados avançados, sim, aí poderemos avançar com elementos conclusivos ou pelo menos muito melhorados, aprofundados sobre a matéria. Desde o último fim de semana que o combustível chega às bombas de abastecimento a conta-gotas. Vários automobilistas reclamam da insuficiência do líquido para garantir que as suas atividades sejam desenvolvidas na normalidade. A MBC-TV ouviu esta quinta-feira os gestores das bombas de combustível que denunciaram ter havido uma redução do fornecimento do líquido ao nível dos fornecedores, o que faz com que este líquido seja escasso no país. Uma reportagem de Américo Chauk, Leonel Oliveira, Rui Jedge, MBC-TV. A Fundação para a Competitividade Empresarial poderá servir de ponte para a entrada de novos investidores norte-americanos no mercado moçambicano. A perspectiva foi manifestada durante o encontro realizado hoje entre a organização e o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos da América em Moçambique. Moçambique entra em 2026 com perspectivas de recuperação gradual da economia após um 2025 marcado por choques do lado da procura e da oferta que afetaram significativamente a atividade econômica, a confiança empresarial e o ritmo dos investimentos. Neste contexto, o setor privado é desafiado a intensificar os esforços na promoção da competitividade e no fortalecimento de parcerias estratégicas que contribuam para a atração de investimento e para a dinamização da economia. Foi com este propósito que a Fundação para a Competitividade Empresarial reuniu esta quarta-feira em Maputo com o vice-encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos da América em Moçambique.
Na ocasião, o economista-chefe da Fundec, Clésio Foia, afirmou que o governo norte-americano manifestou total abertura para apoiar iniciativas que reforcem a competitividade do setor privado moçambicano. Ficou muito evidenciado que em breve trecho a embaixada está com apetite em colaborar com a Fundec e vão naturalmente trazer-se aqui acordos que se julgarem serem necessários a firmar, mas o que importa dizer é que a embaixada está entusiasmada com aquilo que é o projeto da Fundec, portanto, fazer aqui a produção de informação quantitativa, uma informação que visa tomar a decisão com base em evidência empírica, mas também aquilo tem que ver com a competitividade empresarial. E quando falamos da competitividade empresarial, temos de ter naturalmente empresários, não é? E nós estamos aqui a fazer essa ponte de também capturar o investimento norte-americano para Moçambique, e eles disseram que têm o total apoio nesta ideia e vão endividar todos os esforços necessários e possíveis para poder chamar o empresariado norte-americano. Segundo Clésio Foia, a expectativa de atrair novos investidores surge num momento determinante para a economia nacional. Queremos, com isto, incentivar esta oportunidade, porque se tens um grande player como a ExxonMobil a vir investir em Moçambique, este tem aqui um impacto sobre a decisão dos outros investidores, que pode não ser em oil and gas, mas pode também ser naquilo que tem a ver com a cadeia de valor. Portanto, podemos trazer aqui indústrias de fertilizantes, indústrias petroquímicas, indústrias, tanto também não só do oil and gas, mas também dos minerais críticos. Sabemos que os Estados Unidos é forte na produção de veículos elétricos e temos aqui grafite para fazer baterias de grafite, tanto para veículos elétricos, não é? E isto pode ser, naturalmente, uma oportunidade de negócio para intensificar aquilo que é a cadeia de valor, mas também aquilo que tem a ver com a expansão da oportunidade de emprego para os moçambicanos. Com esta parceria, a Fundec e a Embaixada dos Estados Unidos em Moçambique pretendem não apenas atrair novos investimentos, mas também incentivar o processamento local das matérias-primas, contribuindo para o alargamento da cadeia de valor, a criação de emprego e o fortalecimento da industrialização do país. Graça Machel diz que a lei de conteúdo local não salvaguarda a inclusão da mulher nos projetos de petróleo e gás e considera que esta é uma falha que precisa ser corrigida. Apesar disso, acredita que ainda há espaço para garantir esta participação através da regulamentação da lei, posição manifestada hoje na esteira da 4ª edição da Conferência Mulheres na Economia. A inclusão da mulher nos grandes projetos econômicos do país voltou a dominar o debate na 4ª edição da Conferência Mulheres na Economia, promovida pela Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade, que reuniu representantes do governo, do setor privado, da academia, da sociedade civil e de áreas estratégicas como energia, tecnologia e desenvolvimento. Falado à imprensa a propósito do evento, Graça Machel manifestou preocupação com a lei de conteúdo local, aprovada em junho deste ano, e explicou porquê. Eu revi, por exemplo, a lei do conteúdo local. Fiquei muito triste. Não menciona sequer a questão do género. Fala de empresas, fala de muitas outras coisas e não menciona que um dos aspectos fundamentais de democratização da economia é exatamente a presença das mulheres nesses setores estratégicos e em lugares de direção. Este é o objetivo desta conferência. Apesar de lamentar a ausência da perspectiva de género na lei já em vigor, Graça Machel considerou que o processo ainda pode ser corrigido. Nós vamos ter que usar os nossos canais de lobby. Talvez a lei não possa ser mudada, mas há regulamentos. Vamos ter que trabalhar para que haja regulamentos que tomem em consideração que a transformação não se vai operar por si só. Ela tem que ser induzida. Tem que haver uma força por detrás que provoque
que os sistemas nunca pensem em desenvolvimento de Moçambique sem colocar as mulheres no lugar certo e no lugar central. A educação e a formação também foram apontadas como pilares indispensáveis para aumentar a participação feminina nos setores estratégicos da economia. É verdade que já existem mulheres formadas, mas são ainda uma percentagem muito pequena. E nós queremos lançar o desafio de se ampliar os acessos das mulheres na formação nas áreas estratégicas de desenvolvimento deste país. E sabemos que a formação suficiente não é suficiente. É preciso que elas tenham acesso a lugares de decisão. Realizada sob o lema Formação, Liderança e Conteúdo Local, potenciar as mulheres para ceder, competir e liderar nos setores estratégicos da economia. Quarta edição da Conferência Mulheres na Economia voltou a defender a elaboração de políticas e ações concretas que assegurem uma participação mais ativa das mulheres no desenvolvimento económico do país. É momento de observarmos o intervalo. Voltaremos em instantes com mais notícias no Jornal da Noite. Até já. Ser artista profissional exige dedicação e esforço, mas o importante é estarmos sempre juntos. Força, filha! Tu consegues! Força, baby! Tu consegues! Com o serviço Triple Play da TV Cabo, podes ligar-te a quem mais importa. Força, filho! Tu consegues! Por internet, com uma velocidade mega rápida. Com os melhores canais de televisão na tua TV, smartphone, tablet ou computador a qualquer hora. E com chamadas de voz ilimitadas na rede TV Cabo. Tu consegues. TV Cabo. Sempre ligados. No coração de Ponta Malungane, entre a natureza e o mar, existe um refúgio pensando nas famílias. Bruma Homes. Uma casa de praia para quem valoriza conforto, sofisticação e momentos de qualidade. Cada estadia é uma oportunidade de viver o melhor da vida e colecionar memórias inesquecíveis. Reserve já a sua experiência em família na Bruma Homes Malungane. WhatsApp 86 95 18 890. E-mail brumahomesmalungane@gmail.com. Moçambique será palco de um dos maiores encontros internacionais dedicados ao setor da saúde. A Mozambique Medical Expo 2026, segunda edição. Um evento que vai reunir instituições governamentais, hospitais, clínicas privadas, distribuidores de equipamentos médicos, especialistas e investidores nacionais e internacionais. Uma verdadeira plataforma de exposição, debate, inovação, investimento e networking, promovendo novas oportunidades e parcerias para o desenvolvimento do setor da saúde em Moçambique. Nos dias 28 e 29 de outubro de 2026, no Hotel Glória. Uma parceria Saluten e Grupo MBC, parceiros de mídia. Parceiro institucional, Governo de Moçambique, ANAM. Parceiros. Missão da BVM SA: promover o crescimento competitivo do mercado secundário centralizado de valores mobiliários em benefício da economia moçambicana.
De volta ao Jornal da Noite, continuamos com as notícias. O ministro das Comunicações e Transformação Digital, Américo Muchanga, afirma que o primeiro centro de dados da Universidade Eduardo Mondlane, inaugurado na terça-feira, é um passo estratégico para garantir serviços digitais mais seguros, resilientes e preparados para impulsionar a investigação científica, a inteligência artificial e a transformação digital em Moçambique. A Universidade Eduardo Mondlane passou a contar com um novo centro de dados, uma infraestrutura concebida para assegurar maior disponibilidade, continuidade e segurança dos serviços digitais da instituição. Hoje, felizmente, já temos uma infraestrutura que tem 3 redundâncias. Como disse o magnífico reitor, o centro de dados que acabamos de inaugurar não só pode se alimentar para a energia da rede da EDM, pode usar os painéis solares e pode usar, digamos, o gerador. Este tipo de 3 redundâncias, em princípio, vão garantir que a possibilidade de falha esteja bastante minimizada. E isto é fundamental, porque só desta maneira poderemos ter uma infraestrutura, digamos, que serve todo o nosso país a funcionar com segurança. O ministro Américo Muchanga afirmou ainda que o investimento realizado fortalece a capacidade tecnológica da universidade e cria condições para expandir a investigação, a inovação e o desenvolvimento de soluções digitais ao serviço do ensino superior. Não é possível fazer uma transformação digital sem conhecimento. Não é possível fazer uma transformação digital sem inovação. E é aí onde está o papel central das universidades. São as universidades que educam, são as universidades que fazem inovação, são as universidades que fazem extensão. Então eu quero pedir ao Universidade Eduardo Mondlane, no entanto, que a mais antiga universidade do nosso país, mas também as outras universidades públicas e privadas que temos aqui. Eu reconheço, por exemplo, a presença da Universidade Pedagógica, que na verdade foi a segunda universidade aqui ao nível do nosso país, para que se empenhe no processo da criação do conhecimento que nós queremos para que a transformação digital seja uma realidade no nosso país. Precisamos de quadros formados, capacitados e competentes para liderar este processo. Este governante salientou ainda que as universidades devem assumir um papel central na gestão da rede académica nacional para o reforço da formação em áreas estratégicas como cibersegurança e inteligência artificial. É preciso criar confiança. E esta confiança só é criada se podemos proteger a informação que está lá, podemos proteger os utilizadores e podemos assegurar que o nosso país está protegido contra ataques que podem ser perpetrados a partir do exterior ou a partir mesmo de dentro, mas de pessoas que querem, digamos, não só roubar a informação, como afetar o funcionamento dos nossos serviços. Equipado com sistemas redundantes de energia e painéis solares, o novo centro de dados permitirá melhorar os serviços académicos e administrativos, apoiar bibliotecas digitais, investigação científica e futuras parcerias tecnológicas, estando preparado para acompanhar o crescimento da transformação digital da Universidade Eduardo Mondlane. A ativista social Fátima Membiri diz que a tese da Ordem Superior foi derrotada pelo acórdão do Tribunal Supremo, que condenou o ex-vice-comandante-geral da PRM, Fernando Tsukana, a uma pena única de 4 meses de prisão, convertida em multa, e ao pagamento de uma indemnização de 50 mil meticais a cada um dos assistentes pelos crimes de difamação. Os juízes conselheiros do Tribunal Supremo condenaram esta terça-feira o ex-vice-comandante-geral da Polícia da República de Moçambique, Fernando Tsukana, a uma pena única de 4 meses de prisão, convertida em multa, e ao pagamento de uma indemnização de 50 mil meticais a cada um dos ofendidos pela prática de 2 crimes de difamação contra Fátima Membiri e Manuel de Araújo. A decisão resultou
resulta de uma conferência de imprensa realizada a 21 de março de 2023, na qual Fernando Tsukana leu um comunicado oficial que associava Fátima Membir e Manuel de Araújo à liderança das marchas de homenagem ao músico Azagaia, alegando que os participantes atuavam sob o efeito de álcool e de substâncias psicotrópicas. Hoje a Ordem Superior foi derrotada em sede do Tribunal Supremo e este é um marco importante porque não é qualquer tribunal, é o Tribunal Supremo e não se trata de qualquer indivíduo, estamos a falar de uma alta individualidade na gestão da administração pública e, sobretudo, de um setor que é bastante temido, que é o setor da segurança, nesse caso da polícia. Quem diria que um comandante-geral pudesse ser condenado ainda nos termos em que seja num tribunal no nosso país. Durante o julgamento, o Ministério Público, na qualidade de titular da ação penal e representante do Estado em tribunal, defendeu que Fernando Tsukana não deveria ser responsabilizado criminalmente por entender que apenas leu um comunicado elaborado pelo Comando Conjunto, atuando em cumprimento de ordens superiores. Para Fátima Membir, esta posição não se coaduna com a missão do Ministério Público, que deve defender os interesses da coletividade. Primeiro, é preciso dizer, nós entendemos o papel do Ministério Público, mas o Ministério Público também não pode defender o Estado meramente por defender a todo custo, não é? Pode defender no sentido de que haja razoabilidade na atribuição, portanto, da condenação, mas não pode ser no sentido de libar de responsabilidade de indivíduos. É preciso lembrar que o Ministério Público é, em primeiro lugar, o guardião da legalidade, não é? Ele é o detentor da ação penal, ele protege o Estado, os interesses do Estado, e não se pode confundir aqui com interesses do Estado com interesses do governo ou de indivíduos na administração pública. Apesar da condenação, Fátima Membir entende que a circunstância atenuante invocada pelos juízes conselheiros relacionada com o contexto de tensão política e social vivido na altura dos fatos não tem fundamento. A ativista explica por quê. As ruas em Moçambique não podem ser permitidas apenas aos membros da Frelimo. Os cidadãos que quiserem celebrar as suas tradições religiosas, culturais, musicais, etc., têm o direito de usar a rua e o Estado tem o dever de os proteger. Portanto, este argumento da tensão política e social não se justifica e um agente que não sabe lidar com tensão social e política, sendo o caso, esse agente não está preparado porque os agentes da lei e ordem, sejam militares, polícias, eles estão preparados ou devem estar preparados para lidar com situações de tensão. Fernando Tsukana foi, no entanto, absolvido da acusação do crime de injúria. Os juízes concluíram que este tipo de crime exige que as expressões ofensivas sejam dirigidas diretamente ao ofendido e na sua presença, requisito que não se verificou neste caso. O acórdão determina que a indemnização seja suportada pelo Estado através do Comando-Geral da PRM por os fatos terem ocorrido no exercício das funções do arguido, sem prejuízo do direito de regresso. O acórdão do Tribunal Supremo que condena o antigo vice-comandante-geral da PRM carece de uma fundamentação jurídica mais clara e consistente. Segundo também professor universitário, o coletivo de juízes condenou o arguido por 2 crimes, sem explicar de forma suficientemente fundamentada a relação entre ambos, nem os critérios adotados para a fixação da pena única de 4 meses de prisão.
Esta é uma informação por ser desenvolvida nos próximos blocos informativos. Seguimos agora com outras notícias. O governo rejeita as acusações de alegada exclusão dos jovens de Cabo Delgado do programa de formação para o projeto Moçambique LNG da Total Energies. O porta-voz do Conselho de Ministros, Inocêncio Impissa, respondeu às críticas que surgiram após o anúncio da formação de 260 jovens no Instituto Industrial e Comercial da Matola, classificando-as como sendo infundadas. Este memorando tripartite, assinado no dia 28 de julho, entre a Total Energies, o Ministério da Educação e o Instituto Industrial e Comercial da Matola, está no centro da polêmica. Vozes se levantaram contra o fato de um implementador do projeto, o Instituto Industrial e Comercial da Matola, estar baseado no sul do país, quando o destinatário da mão de obra está em Cabo Delgado. O Ministério da Educação e Cultura, no comunicado partilhado na segunda-feira, desvalorizou as críticas, tendo revelado que importa antes sublinhar que esta parceria não representa o início da aposta na formação de quadros para a indústria de petróleo e gás, nem altera a prioridade que continua a ser atribuída ao desenvolvimento do ensino técnico profissional em Cabo Delgado. Pelo contrário, insere-se num esforço mais amplo de qualificação de jovens moçambicanos que o projeto Moçambique LNG tem vindo a desenvolver ao longo dos últimos anos. No âmbito desse esforço, já beneficiaram 1.765 jovens moçambicanos de programas de formação técnica e vocacional, bolsas de estudo para o ensino superior e estágios profissionais, dos quais 1.154 frequentaram ações de formação no IFPELAC em Pemba e 390 no Instituto Industrial e Comercial de Pemba, para além de programas de formação técnica, bolsas de estudo em França e estágios internacionais. Questionado pela MBC durante o briefing que seguiu a 23ª sessão do Conselho de Ministros, Inocêncio Impissa afastou o espectro de exclusão de jovens da província de Cabo Delgado no processo de formação em matéria de petróleo e gás. Preciso entender que este país é enorme, é grande, e não significa o facto de os moçambicanos serem formados na Matola que os de Cabo Delgado não serão formados. Este é o primeiro fato. E há um conjunto de ações que estão a acontecer para garantir que a formação técnico-profissional ocorra um pouco por todo o país, mas é preciso vocacionar. Ninguém disse ainda, mas era preciso saber que nós temos uma escola de formação de jovens ou de trabalhadores para a área de petróleos em alto mar. E a única escola está na província de Cabo Delgado. Não sei se sabiam disso. Está lá. E instalada pela ANI. E já formou algumas pessoas que hoje estão a trabalhar em alto mar, na plataforma Coral Sul. Esta é uma informação que existe. Eventualmente nós não partilhamos o suficiente, mas também existe. Impissa explicou ainda que o Instituto Industrial e Comercial da Matola é a única instituição no país capacitada para acolher o Programa Nacional de Formação Moçambique LNG. Hoje, e a razão pela qual está a ser formado, ou vão ser formados os moçambicanos na Matola foi muito bem explicado, é pelo simples fato de Matola ter o único centro bem portanto, apetrechado, com laboratórios e equipamentos apropriados para aquele tipo de atividade. Hoje, não temos um outro igual. Se tivéssemos, eventualmente seria nesse lugar. E se esse estivesse em Cabo Delgado, na cidade de Pemba ou em outro lugar da província, seria lá onde faríamos isto. Isto é uma questão de escolha, porque os mesmos jovens, os 260, que vão para esta formação à Matola, que vai ser por cotas, naturalmente, e vai envolver jovens ou pessoas de todas as províncias, podiam ter saído, por exemplo, para fora do país para serem formados, se não tivéssemos a escola na Matola. E isso daria ou prolongaria, eventualmente, a entrada em cena, portanto, no ponto de trabalho, prolongaria, eventualmente, a formação dos jovens. Recorde-se que a formação dos 260 técnicos para o projeto Moçambique LNG conta com um financiamento de 3 milhões de dólares, o equivalente a cerca de 200 milhões de meticais. A iniciativa visa reforçar a capacitação da mão de obra nacional para responder às necessidades da indústria de petróleo e gás.
Vamos agora chamar a Rezilda Paulino, que está do outro lado do estúdio, para apresentar os destaques do Boletim Diário Banco e Seguros. Boa noite, Sheila. Boa noite a todos os telespectadores e internautas que acompanham o Jornal da Noite a esta hora. É destaque no boletim diário de hoje que as vendas de divisas pelos bancos comerciais aos seus clientes aumentaram 356 milhões de dólares no primeiro semestre deste ano, em relação ao mesmo período de 2025, totalizando 4,16 milhões de dólares. No mesmo intervalo, as compras de divisas efetuadas pelos bancos cresceram 352 milhões de dólares, atingindo 4,24 milhões de dólares. É também destaque no boletim diário de hoje que Moçambique prevê pagar 50.324,4 milhões de meticais em serviço de dívida externa ainda este ano, um valor que representa mais de 43% do que desembolsou em 2025. A previsão é que 38.659 milhões de meticais sejam em amortização de capital e 11.666,5 milhões de meticais em pagamento de juros. É também destaque no boletim diário de hoje que o Mozabanco encerrou o primeiro semestre de 2025 com desempenho financeiro positivo, alcançando um resultado líquido de 498 milhões de meticais, o que representa um crescimento de 129% face aos 217 milhões de meticais alcançados no mesmo período homólogo de 2025. Estas foram as notícias ou os destaques que separamos para hoje. O caro telespectador pode acompanhar o desenvolvimento destas e outras notícias nas plataformas digitais da revista Banco e Seguros. Boa noite, até amanhã à mesma hora. Está pautada a informação para a edição do Jornal da Noite desta quarta-feira. Obrigada pela audiência. Temos encontro marcado amanhã pontualmente às 20. Até lá, boa noite.